O título da mensagem hoje é A Dialética de Deus. Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 20. Nós vamos a partir do versículo 7. Amém? Deixa sua Bíblia aberta e feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, Deus de amor. Eis aqui a tua noiva, eis aqui o povo chamado pelo teu nome. Nós estamos, ó Deus, desejosos, sedentos, famintos pela tua palavra, pela tua revelação. Fala conosco, Senhor, e não te cales. Usa minha vida pela tua graça e misericórdia. Saca-me da tua aljava e alcance o alvo proposto, de eternidade a eternidade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim a palavra: Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso, a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não o mencionarei e nem mais falarei em seu nome, é como um fogo que arde em meu coração, um fogo dentro de mim, porque eu estou exausto, tentando contê-lo, mas já não posso mais. Ouço muitos comentando terror por todos os lados. Denunciem-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece. E eles dizem, talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha. O seu fracasso lhes trará completa vergonha. A sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente. Deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor. Louvem o Senhor, porque Ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Maldito seja o dia em que eu nasci. Jamais seja abençoado o dia em que a minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia ao meu pai e o deixou muito alegre quando disse: você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade. Que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno e nem fez da minha mãe o meu túmulo e tampouco a deixou permanentemente grávida. Porque saí do ventre materno só para ver dificuldade e tristeza e terminar os meus dias na maior decepção? Até aí. Queridos, nós acabamos de ler uma oração, um desabafo de um dos maiores profetas da Bíblia, o segundo dentre os grandes profetas, Jeremias. Jeremias ora ao Senhor rasgando o coração, dizendo: eu não aguento mais. Porque eu disse sim para o chamado do Senhor, eu obedeci ao que o Senhor me ordenou, e o que eu encontro
é oposição, violência, tristeza e dor. Jeremias estava dizendo a Deus: maldito o dia em que eu nasci. Ele começa a dialogar com Deus. Aqui Jeremias está no seu limite emocional. É como se ele estivesse dizendo: chega, Senhor, eu não vou mais fazer o que o Senhor me disse. Para mim deu. Mas ao mesmo tempo que ele diz isso, ele fala: há um fogo que queima no meu ser. Há um fogo queimando dentro de mim, eu não posso parar. Eu vivo para fazer aquilo que Deus me chamou, haja o que houver, ainda que eu só encontre oposição, queridos. A situação para Jeremias não era fácil. Deus o chamou em um tempo em que Deus estava anunciando a destruição. Enquanto falsos profetas, enquanto sacerdotes dentro do templo diziam: está tudo bem, vamos crescer, vamos triunfar, vamos prosperar. Jeremias foi levantado pelo Senhor como uma voz para dizer: não está tudo bem, não vamos prosperar, não iremos triunfar. Antes esta cidade será invadida pelo inimigo e tudo será destruído. Posicionem-se enquanto há tempo. Estejam diante de Deus, porque Deus não está se agradando do que ele está vendo. E enquanto Jeremias profetizava isso, ia se levantando perseguição, inimigos, sacerdotes. Jeremias, então, ele foi o alvo do ódio dos religiosos. E ele, então, é levado a ser açoitado, violentado, emocionalmente, fisicamente, lançado num calabouço, numa vala, numa cisterna. E carne e osso, né, queridos? Assim como nós. A gente grita. E o que eu acho mais lindo é ver que Jesus também gritou. Jesus também bradou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, por que me abandonaste? Jesus veio ser como nós. Mas como nós, na origem, como Deus nos formou para ser incorruptíveis, santos, sem pecado, Jesus, ele veio e passou por todas as nossas mazelas, sofreu todas as nossas dores, foi obediente até a morte de cruz. Mas ele sentiu esse abandono. Jeremias apontava para Jesus aqui também, nesse grito de socorro, nesse clamor, nesse fogo que arde em nosso peito. Jeremias já estava falando. Ele havia sido preso, humilhado, publicamente espancado, por causa da mensagem que ele carregava. Ele estava sendo fiel a Deus e ainda assim ele colhia vergonha, dor e desonra. Lá no capítulo 12 de Jeremias, nós vamos ver o livro de Jeremias, né? Não é cronologicamente todo certinho. Já começa ali Deus falando do chamado dele, que ele foi escolhido desde o ventre da mãe. E ele começa já a ver que não seria fácil. Então Jeremias questiona a Deus lá no capítulo 12 sobre a prosperidade do ímpio. Como pode as pessoas fazerem aqui na terra tudo que é abominável a Deus e ainda assim comerem do melhor, vestirem do melhor, irem aos melhores lugares? Deus não trouxe grandes explicações para Jeremias, porque assim como Jeremias, nós também não temos capacidade mental e intelectual de compreender o cosmos, de compreender a eternidade. Tudo que a gente faz é acreditar em Deus e saber que Ele é fiel. Mas algo particular meu é que
Todas as vezes que nós adoramos ao Senhor, no vislumbre da glória, o que eu entendo é que toda a glória que nos espera não é comparada a essas pequenas mazelas, a esse sopro de vida. Jeremias fala, é um sopro de vida. Nós começamos o culto no Salmo 39, Davi fala, a vida do homem é um sopro. O que adianta tanta riqueza, tanta beleza? O que adianta comer do melhor, vestir do melhor, num tempo ínfimo que é a vida do homem, nessa atmosfera do pecado? Mas a vida que Deus conquistou para nós, a vida que Jesus abriu para nós, é a eternidade toda, numa glória indizível, inefável, num prazer que jamais sentimos aqui. Mas aí Deus responde sim para Jeremias: ô Jeremias, deixa eu te perguntar, se você está se cansando, correndo com homens, como é que vai ser para correr com cavalos? O que Deus estava falando para Jeremias é: eu tenho algo ainda muito maior para você. Deixa que as lutas diárias, deixa que as situações enfrentadas sejam o treinamento de Deus para você. Não desista. Não amaldiçoe a sua vida, Jeremias. Porque sou eu que estou te conduzindo, não vai faltar proteção, não vai faltar força. E ainda que você esteja machucado, ferido, abandonado, eu estou enviando meus anjos. Jesus, no Getsemane, se sentiu abandonado pelos amigos, não conseguiam orar com ele. Havia uma atmosfera tão pesada que todos dormiram. Jesus andava de um lado para o outro, tamanha aflição que ele sentia. E ele clamou, ele chorou, ele suou sangue. O que Deus fez? Enviou o anjo. A Bíblia diz que o anjo veio fortalecê-lo para a missão. Todas as vezes que você grita ao Senhor, que você clama e você sente que não consegue mais, Ele envia o anjo para te fortalecer, para te alimentar, para te colocar de pé de novo. Deus não nos abandona, queridos. É esse cenário que faz o profeta Jeremias explodir diante de Deus num diálogo. Sabe, ele basicamente diz: foi o Senhor que me colocou nisso. É um desabafo sincero, honesto. Esse texto revela algo profundo. Deus permite conversas reais. Deus não gosta dessa superficialidade religiosa. Ah, Senhor, eu vim aqui e eu quero te oferecer o meu melhor, mas dentro de você está doendo, está ferido. Clame a Ele com a sua verdade. Saia do gesto religioso, da superficialidade. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Jeremias não espiritualiza a sua dor. Esse texto revela algo profundo. Não espiritualize a sua dor. Tem coisa que é o seu emocional e você está espiritualizando. É dor. Você precisa desabafar, você precisa se abrir. O Senhor envia anjos, isso também significa que o Senhor envia saídas, escapes. Se necessário for, vai ao médico. Se a sua enfermidade é na alma, procure um médico. O médico dos médicos prepara pessoas, envia anjos. Não seja obtuso, não seja cabeça dura. Não deixe a coisa ir crescendo de maneira que você não irá suportar, porque uma hora você explode. Jeremias simplesmente deixou aqui transbordar, e ele não espiritualizou a sua dor, ele não tentou parecer forte, ele não escondeu o que ele estava sentindo, ele abriu o coração. E Deus não o rejeitou, Deus não nos rejeita. Isso quebra a ideia religiosa de que nós só podemos chegar a Deus com frases bonitas, emoções controladas, com cânticos tão
cheios de limites, a nossa dor também pode ser um cântico. Você percebe que ali Jeremias fala de adoração? É como que se ele estivesse falando, a dor é o melhor lugar para você adorar. No meio da sua dor, um cântico novo e genuíno brota. No seu lamento, nas suas lágrimas derramadas, um cântico novo começa a nascer. Sabe, a dialética de Deus é isso. É você conversar com Ele. É você se abrir para Ele. É você depositar a sua esperança nele. Jeremias nos mostra que a verdadeira intimidade com Deus inclui diálogos. Diálogos. Dialética é um debate onde há ideias diferentes. É um defendendo um lado e o outro contradizendo. Eu gosto muito disso, né? É uma acariação. A dialética é uma forma de estudo e aprendizado que começou lá nos gregos. Dialetike é a palavra no grego. Significa a arte do diálogo, a arte de debater, de persuadir, de raciocinar. Tem pessoas tão feridas que nem abrem a boca, não falam nada. Você conhece alguém assim? Parece que tem um lugar dentro dela que ninguém nunca chegou lá. Talvez você tenha um lugar dentro de você que ninguém nunca pode entrar, mas Jesus está lá, ó, batendo. Deixa eu entrar. Eu quero curar. Eu quero tirar essa escuridão da sua alma. Eu quero arrancar essa tristeza da sua memória. Eu quero te refazer por inteiro. Isso acontece através do diálogo. Terapia é algo de Deus, sabia? Claro, com os princípios bíblicos. Um bom terapeuta cristão é quando você começa a colocar para fora aquilo que talvez nem você conheça. Aconteceu lá na sua infância, lá no ventre da sua mãe. Você nem se lembra dos detalhes, mas sempre quando alguma coisa ruim acontece, você volta lá naquela dor profunda. É como se tudo estivesse acumulado. E Deus está dizendo, não, eu não quero isso mais na sua vida. Eis que faço novas todas as coisas. Eu quero te fortalecer, eu quero te ensinar através do diálogo. A dialética de Deus. Dialética é esse debate com ideias diferentes, onde um defende e o outro contradiz. Para os gregos, dialética era separar os fatos, dividir as ideias, para poder debatê-las com mais clareza. Vamos separar as coisas? Tem hora que parece que está tudo tão confuso. Senta, anota, mostra para Deus. Talvez também para alguém que você confia, um companheiro da jornada, alguém é espiritualmente maduro. Isso clareia as ideias. Isso faz a gente compreender melhor, porque no escuro, com tudo confuso, você não sabe muito bem o que fazer. Jesus é a luz dos homens. Ele é a luz que dissipa as trevas, e Ele nos ensina a dialogar. Eu costumo dizer uma frase, não é bíblica, tá? E o autor dela nem era muito admirável nas suas práticas e posturas, mas eu falo que até relógio errado acerta pelo menos 2 vezes no dia. Relógio quebrado. Quem não se comunica, se trumbica. Quem lembra quem que falava isso? Só gente mais velha que nem eu. Precisa se comunicar. Porque se não saem palavras, começa a sair doença psicossomática. Você vai guardando, você vai entulhando. Precisa falar. Dialogue com Deus. Mas também não é falar que nem um canhão em cima das pessoas, tratando todo mundo mal. Quem dialoga com Deus, aprende a ser gentil com as pessoas. Porque Deus pode receber seu canhão, as pessoas não. Porque Ele quer te usar como um lugar da luz de Cristo. Quem dialoga com Deus, resolve os seus problemas com Ele, pode ser um instrumento nas mãos dEle, para ser bênção na vida das pessoas.
A dialética de Deus. A dialética, ela também foi usada, um conceito muito debatido ao longo de décadas por diversos filósofos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, entre outros. A dialética propõe um método de pensamento que é baseado nas contradições entre unidade, multiplicidade, singular e universal. Às vezes nós queremos simplificar coisas que são complexas. Então, o diálogo nos ajuda a compreender. Isso é muito forte também dentro da tradição judaica, sabia? A busca pela verdade não é vista pelos judeus como algo passivo. Toma, e é isso aqui, goela abaixo. É isso e pronto. As crianças, então, têm uma fase da vida que é tudo por quê, né? Por que disso? Por que daquilo? Tem pais que falam, por que é? Pronto. Ah, não pode fazer isso, por que não? Por que não? Pronto. Nós precisamos trabalhar o diálogo. O diálogo desenvolve sinapses no nosso cérebro. Abre ruas, avenidas, abre entendimentos, outrora ainda não conhecidos. E então os judeus, eles têm muito essa prática. Né? Eles têm o entendimento de que o processo ativo de confronto de ideias, a própria tensão intelectual, traz a verdade. Isso vai nos trazer aqui o estudo em pares, é uma prática deles, uma tradição que chama chavruta. Talvez o exemplo mais clássico da dialética entre os judeus. Duas pessoas estudam juntas um texto, geralmente a Torá ou o Talmud, mas não de forma silenciosa. Elas questionam, elas discordam, elas argumentam, um desafia o outro o tempo todo. A ideia aqui a verdade, ela surge do atrito. Talvez você está encontrando na sua vida um atrito, uma situação difícil. É proposital, Deus está querendo que a verdade sobre Ele, na sua vida, venha à tona. Todo atrito também tem a ver com aquilo que Deus quer extirpar de nós. Sabe, é como que, para os judeus, você fazer perguntas é mais importante do que você ter respostas. Tanto que na Páscoa, lembrando que a Páscoa, queridos, é uma festa judaica. Né? A festa que nós celebramos como cristã, porque Jesus, ele foi crucificado na Páscoa, né? Então se transformou na festa cristã, mas a festa judaica, lá de quando Deus deu toda a instrução para a saída do Egito, e ali Deus institui a Páscoa, e Deus diz, vocês vão celebrar esse memorial, que é a Páscoa. Então, o que os judeus fazem no período da festa da Páscoa? Eles têm ali toda a formatação deles, né? A ceia, o cordeiro pascal, as ervas amargas, mas ali para as crianças, as crianças, eles investem nessa geração, porque elas precisam passar as tradições à frente. Elas são levadas a fazer perguntas. Por que é que a gente celebra essa festa? O que é que aconteceu há séculos e séculos, há milênios atrás? Como é que os nossos pais conduziram em todo esse tempo? Perguntas. Você fazer perguntas para Deus é importante. Nem sempre a oração é só dizer amém, amém, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Jesus nos deu um formato de oração, mas você não tem que estar preso em rezas. Você precisa fazer perguntas. Nessas perguntas, você mesmo se encontra. Um desafia o outro. Então, ali, os judeus também têm o Talmud como registro de debates. O Talmud não traz apenas respostas prontas, ele registra discussões, opiniões divergentes e até contradições entre rabinos. É o livro das tradições. Então, às vezes, eles colocam, um rabino tem uma posição
em relação à Torá, e o outro tem uma posição diferente, eles são colocados lado a lado. Eles não desprezam o pensamento divergente, porque aqui nós estamos buscando a verdade absoluta. Ela existe? Existe. A verdade absoluta é Cristo. A verdade absoluta é uma pessoa, é Jesus. Portanto, a dialética de Deus está em Cristo Jesus. Nele nós podemos ter os nossos debates com Deus, nos achegar a Deus e nos abrir com a verdade. Muitas vezes, várias interpretações são preservadas lado a lado. Isso mostra que o processo de pensar é tão importante quanto a conclusão dele. Valorizar as perguntas. A interpretação em múltiplos níveis. Os textos bíblicos, eles são lidos em diferentes camadas. Tem a literal, a simbólica, a moral e a mística. Então, às vezes, Deus deu a um pastor o dom ali de mestre, talvez ele prega ali literalmente, e ele vai em um formato, mas ele despreza o outro, que é mais místico, que ele traz simbologias. Se é guiado no Espírito, se está dentro da sã doutrina, tudo isso vai corroborar para que a verdade se manifeste em nosso meio. São múltiplas facetas da sabedoria de Deus. É a multiforme sabedoria do Espírito em nós. Sabe, isso, na cultura judaica, nasce, não é no silêncio, mas do confronto. Eles não têm medo da dúvida. Eles usam como ferramenta. Questionar não é sinal de falta de fé e nem de desobediência. É sinal de busca de profundidade. Ei, nós estamos finalizando o mês de março, mês que nós cremos que Deus está restaurando em nosso meio a virtude da obediência. Deus não requer de nós uma obediência cega, uma obediência em que você não compreende nada, uma obediência sem propósito. A sua obediência, ela tem que ter o propósito que está ligado em Deus. É melhor obedecer do que sacrificar, mas obedecer a quem? Por quê? Vá para a palavra, seja como os bereanos. Se tem uma direção de uma autoridade sobre a sua vida, ela tem a ver com o propósito, isso tem a ver com a Bíblia, isso tem a ver com os dias, os meus dias em Deus. É uma obediência santa. E Deus nunca pediu silêncio emocional nem intelectual, queridos. Porque Ele nos deu um cérebro. Foi Ele que nos fez inteligentes. Ele nos fez capazes de decidir, de raciocinar. Quem disse que nós temos que ser obtusos? Sabe, nós temos que ter essa busca, esse entendimento do que Deus espera de nós. Ele chamou pessoas para perto, perto o suficiente para perguntar, chorar, questionar. Jó questionou, Jeremias reclamou, Davi derramou sua alma, Abacuque perguntou: até quando, Senhor? E nenhum deles foi rejeitado por Deus por causa disso. Pelo contrário, foram aprofundados, foram abraçados, acolhidos, fortalecidos para cumprirem o chamado deles. Questionar não é o oposto da fé. O problema não está na dúvida sincera, está na indiferença ou na superficialidade. Quantas pessoas disseram sim para Jesus, não questionam nada, mas vivem uma vida na superfície? Lá no início do cristianismo, a igreja primitiva, aquela igreja viva, contagiante, se transformou na igreja católica, apostólica, romana. Eles passavam e faziam batismos em massas, e muitos, pode acreditar, eram batizados por medo de Roma, por medo do peso da Inquisição, por medo da fogueira. Não questionavam a Deus, continuavam não crendo, continuavam não se entregando aqui dentro, mas eram tidos como cristãos nominais. Na nossa geração,
Quantos cristãos nominais? O censo antes apresentava que normalmente esse grupo era encontrado em meio aos católicos. Eu sou católico, mas não vou à missa, não leio Bíblia. Católico nominal, mas nos nossos dias temos evangélicos nominais, passaram pelas águas do batismo, já frequentaram cultos, mas hoje não querem saber de Deus, não têm seus diálogos com Deus, se afastaram, apostataram. Por quê? Porque desistiram. Não dialogaram, não mantiveram relacionamento. Ei, relacionamento precisa de diálogo. Marido e mulher, vocês precisam dialogar. É necessário que haja conversa. Pais e filhos, é necessário a mesa, olho no olho, conversas. Talvez conversas difíceis, mas elas são necessárias, elas curam. Para muitos é mais fácil se calar. Mas calar na hora errada pode trazer problemas futuros, pode complicar toda a sua história. Vamos para Mateus 15, de 8 a 9. Jesus disse assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que leva um coração? Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Até aí. O que leva a pessoa a ser um adorador só da boca para fora? Um cristão nominal. Seguir regras. Eu sigo regras. Domingo de Ramos, eu estou com o ramo na mão, porque é uma regra. Mas eu não sei o que isso significa. Eu não sei o que isso pode ser prática na minha vida. Eu vou e volto da igreja, eu frequento uma igreja, mas eu não tenho exata noção do que isso serve para mim. São regras. Essas regras, queridos, jamais nos levam a Deus. O que nos leva a Deus é o sangue do Cordeiro de Deus, que nos purifica de todo pecado. O que nos leva até Deus é o arrependimento verdadeiro, genuíno. Deus não te condena, Deus não está com o dedo em riste, mas Ele está dizendo: vem, vem meu filho, vem para perto, vem mais para perto, pode vir sujo mesmo. Deus não tem problema com a sua sujeira, Ele tem problema com a sua distância, Ele tem problema com a sua indiferença. Porque quando Adão pecou, ele foi para longe, Deus falou: Adão, meu filho, onde você está? Ele não falou: Adão, agora você não é mais meu filho. Ele falou: Adão, onde você está? Vem para perto. Porque quando a gente está perto, Deus nos limpando, nós viabilizando que sejamos limpos, que o sacrifício de Jesus possa ser uma realidade na nossa vida. Então, Deus permite, sim, perguntas, porque Ele quer relacionamento. Deus não se ofende com pergunta sincera, mas Ele se entristece com uma fé vazia, gerada no distanciamento, na preguiça espiritual, na apatia relacional. É mais ou menos como aqueles casamentos de fachada. Marido e mulher já não dormem juntos mais, mas a religião proíbe o divórcio. O padre, o pastor não permite, mas não existe mais relacionamento entre eles, não existe mais respeito, é só de fachada. Na sociedade todo mundo acha que é uma família equilibrada, mas só o casal sabe o que se passa ali. Deus não se agrada disso. Deus não quer uma apatia relacional, Deus quer intimidade. Toda intimidade gera conflito, queridos. Eu também desconfio de gente que fala assim: a gente vive uma vida tão boa que eu nem sei a última vez que a gente teve algum conflito de ideias. Eu falo: opa, está faltando relacionamento então. Porque o relacionamento traz conflito. Você não é igual ao outro, Deus não te fez igual a ninguém, nem ao seu cônjuge. Aliás, via de regra, Ele junta pessoas bem diferentes, né, pastor? Mas nos conflitos, há o aperfeiçoamento. Nos conflitos, nós somos forjados pelo Deus vivo.
Conflito não é para você desesperar, é para você buscar ainda mais a dialética de Deus. Jesus resolveu o conflito na cruz. Os céus e a terra ali estão apaziguados na cruz do Calvário. Céus e terra se encontram em Cristo Jesus, no sacrifício da cruz. Ao Jeremias de novo, vamos para Jeremias 20, no versículo 9. Redobre a sua atenção, estamos caminhando para o final da mensagem. Mas se eu digo, não mencionarei mais, nem mais falarei. E Jeremias, ele até vislumbrou, ele cogitou de se calar. Não vou mais mexer com isso. É como um fogo que começa a arder. Ele fala, eu até pensei em fazer isso, mas tem um fogo que arde em meu ser. É como um fogo ardendo em meu coração, um fogo dentro de mim. Eu estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Sabe por que você está cansado? Você está tentando conter algo que Deus está falando, tem que deixar jorrar, deixa extravasar, tem que fluir. Mas você está querendo conter uma represa inútil, vai ser enfado da carne. Deixa o rio de Deus correr, deixa Ele mudar as coisas de lugar, deixa Ele lavar esse lugar da sua história, que ainda está precisando de transformação, de limpeza. Quem disse que você está pronto? Jeremias estava aqui tentando desistir, ele estava cansado, ele não se desconecta de Deus. Esse é o segredo. Não se desconecte de Deus em momento nenhum, nos dias melhores e nos piores dias da sua vida. Permaneça adorando, levantando adoração ao Senhor. Jeremias nos ensina que maturidade espiritual não é fingir que tudo está bem o tempo todo, mas é ter intimidade suficiente com Deus para dizer, Senhor, aqui está doendo. Isso vai te fazer mais forte. E Deus responde a Jeremias, não com rejeição, mas com direção, com ajuste, com aprofundamento. Tem dias que Deus vai te responder assim. Cansou? Então agora levanta, sacode a poeira e faz isso. Às vezes, a direção de Deus é essa. Hoje Ele está falando conosco claramente. Adore. Adore diante dessa circunstância. Louve. Louve lá dentro da sua casa. Louve. Louve lá no seu trabalho. Adore ao Senhor. Porque o silêncio de Deus não é ausência, mas também é uma forma de sustento. Tem dias que Ele vai te sustentar no silêncio. Nos dois casos. Quando Deus te responde, te dá direção, ou quando Deus te dá silêncio, Ele continua sendo um Pai presente. Ele continua sendo Deus na sua vida. Amém? Eu não acredito que as coisas aconteçam por acaso. Lá já no final, em Jeremias 29:11, gosto tanto desse versículo que todo mundo já decorou aí, né? Por causa de alguns detalhes nossos aqui da igreja. Jeremias 29:11. Sabe de cor aí, igreja? Eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro bom. Um futuro certo, cheio de paz, de esperança. O futuro é construído, queridos, não pelo que você planeja. Você pode planejar todo dia. É que nem o pastor está pesando todo dia na balança. Mas você mantém o seu emagrecimento, a sua performance física, pesando na balança ou nas suas decisões do que você vai comer? Nas suas decisões, não é? A gente não planeja futuro apenas fazendo gráficos, memorizando. Meu futuro vai ser assim. Eu creio no poder da mente. Não. O poder da sua mente você vai acessar na hora de você decidir.
Aí sim, você vai no poder da mente de Cristo e você decide de acordo com os princípios bíblicos. Isso vai gerar um futuro certo, cheio de esperança e paz. Decisões práticas, sabe? No fim, como Jeremias, você descobre que há um fogo dentro de você que arde e te leva a tomar as decisões que Deus quer que você tome. Nosso futuro, apesar de ser planejado por Deus, ele é nossa responsabilidade. O seu futuro é sua responsabilidade. Quem tem filho aqui pode compreender na prática como isso funciona. Nós amamos nossos filhos. Queremos que eles vão mais longe. Queremos que eles sejam mais belos, mais fortes, mais inteligentes, mais intrépidos, que eles tenham mais intimidade com Deus, que eles alcancem lugares altos. Nós amamos tanto os nossos filhos que nós nos colocamos de chão, piso para eles. Nós somos estrutura, fundamento para eles, e a gente fica assim que nem catapulta, querendo impulsioná-los. Mas eles vão viver o resultado das escolhas deles. Todo o nosso amor, todo o nosso desejo para eles não dá garantia de que eles colherão boas colheitas. O que é que vai garantir a boa colheita? O plantio que eles mesmos farão. Nosso Deus é Pai. Ele fez tudo o que é necessário para nos catapultar, nos impulsionar. O céu é o nosso limite. A eternidade nos espera. Mas o que é que garante que nós estaremos lá? O que é que vai garantir que você vai adentrar os portais eternos da Jerusalém celestial? A sua decisão. A sua decisão por Cristo. A sua entrega. O seu arrependimento das más obras. A sua fé. Então, assim, nós podemos compreender que Deus tem bons planos para nós, como no versículo aqui de Jeremias, mas isso não é garantia de que eles se cumprirão. Por quê? Porque as nossas escolhas é que constroem o nosso futuro. Muitas das nossas orações feitas nos cultos de domingo são canceladas na segunda. Sabe por quê? Porque as decisões não convergem. Você orou uma coisa, mas na segunda você está fazendo tudo diferente. Seja coerente. Faça os seus diálogos com Deus e seja coerente. O ser humano, ele toma cerca de 300 decisões em um dia, sabia disso? Eu gosto dessas estatísticas, porque nos faz lembrar o quão importantes são das nossas menores às maiores decisões, desde as mais corriqueiras às mais inusitadas. Viro para a direita ou viro para a esquerda? Será que esse caminho está melhor do que o outro? Eu vou comer isso, eu vou comer aquilo? Eu vou ao culto ou eu não vou? Eu vou ler a Bíblia ou não vou? Eu oro ou não oro? Decisões simples, mas que decidem acontecimentos complexos, grandiosos na nossa jornada. Sem a sabedoria divina, fazemos escolhas erradas, construímos um futuro incerto, cheio de escassez e de conflitos. Aí está o potencial da dialética com Deus. Se você tem seus diálogos com Deus, quando você for escolher, você vai perguntar: e aí, Jesus, o que é que você faria no meu lugar? Vamos para Mateus 21, de 28 a 31. Jesus está falando aqui com líderes religiosos. Ele vai falar sobre algo. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. E Jesus lhes disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Jesus aqui está confrontando essa religiosidade superficial e vazia
esse nominalismo, ele usa essa parábola para confrontar, dizendo que os publicanos e as prostitutas, que questionavam a Deus, que viviam nas mazelas, se arrependeram, tiveram sua dialética e entraram primeiro. Já os prosélitos, já aqueles que eram os reconhecidos como autoridade religiosa, fariseus, escribas, eles estavam tão no automático, sabe quando está no automático, e Deus falou, vocês não têm relacionamento comigo, é tudo da boca para fora, vocês estão no automático dentro do templo, mas lá fora as suas práticas são corruptas, suas decisões estão totalmente contrárias aos meus princípios, vocês não vão entrar. Alguns estão vivendo seus melhores dias, outros os piores, os altos e baixos fazem parte da história humana. Mas a boa notícia é, o que você está vivendo hoje é apenas parte do seu caminho, não é o seu destino. Quem vive de fase boa e fase ruim é time de futebol. Por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos por um propósito eterno. Tem gente que quando está na fase ruim, para de servir. Não, pastora, eu desanimei total. As coisas estão dando tão ruim para mim, que eu não vou mais poder contar, vocês não vão poder contar com o meu serviço na igreja, eu esmureci, cansei. Não, no alto ou embaixo, quem é o Senhor da nossa vida? Porque se eu só vou ao culto quando eu estou com vontade, não é Jesus o meu Senhor, eu sou minha Senhora. Eu venho arrastando, eu faço o que eu sei que é certo, o que Ele me chamou para fazer. Jeremias fez, queridos, continuou. Ele até dialogou, ele espraguejou, ele falou, maldito dia que eu nasci. Mas ele continuou servindo ao Senhor, porque quem manda na vida dele é Deus, quem manda na sua vida é Deus, quem manda na minha vida é Deus. Mas ainda assim você tem livre-arbítrio. Você pode dizer, não, Deus não manda mais em mim, agora é por minha conta e risco. Vai colher lá na frente. Os propósitos eternos são maiores. Sabe, não permita que as pessoas, situações, circunstâncias, trabalho e principalmente você interfira nos planos de Deus na sua vida. Porque se eu sirvo somente quando eu gosto, então eu não estou mais servindo ao Senhor. Para finalizarmos, vamos para Isaías 1:18. Venham, vamos refletir juntos. Aí agora é o Senhor chamando. Ele gosta da dialética conosco. Diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Venham. Põe o versículo 19, por gentileza. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Deus está falando, vem mais para perto. Ainda que o momento esteja difícil, se você obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Dias melhores virão. Ainda não é o fim da sua história. Tem um capítulo que ele mesmo escreveu, que é glorioso, que é vitorioso. É impressionante ver um Deus santo, perfeito e justo, chamando o homem pecador para perto, para um diálogo. Vinde, arguí-me. Ou seja, venham, vamos conversar, vamos tratar disso. Pode falar tudo o que você quiser. Fala comigo. Isso quebra completamente tudo aquilo que tem nos aprisionado. Esse diálogo é o caminho para clarear as coisas. O pecado aqui é descrito como a escarlata e o carmesim, cores fortes, profundas, difíceis de remover.
Sim, representando que o pecado é uma mancha difícil. Às vezes, as nossas lutas têm a ver com a iniquidade, com o pecado que se estabeleceu na nossa linhagem. Mas Jesus está falando, vem para perto de mim, dialoga comigo e eu vou transformar isso. E você vai ficar alvo, limpo como uma neve. Eu sei o quão manchado você está, mas logo depois vem a promessa. Você se tornará branco como a neve e comerá o melhor dessa terra. Deus ainda está dizendo hoje, venha, não se esconda, não fuja, traga suas razões, traga suas dores. Sim, os seus pecados, vamos tratar disso juntos. O objetivo de Deus nunca foi ganhar o debate, sempre foi ganhar um coração. Ele deixa às vezes você ganhar. Ele é um Deus que se deixa vencer. Na luta no Val do Jaboque. Como pode um homem lutar com Deus? O Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Mas ele se deixa vencer, porque na luta tem relacionamento, tem diálogo, tem contato. Deus entregou o Filho dele para se relacionar contigo. Não seja indiferente, chega mais para perto. E tudo o que você precisa, Ele vai fazer. Ele vai concluir essa boa obra que Ele começou na sua vida. Amém.